Bem-vindos à nossa análise de hoje. O tema é daqueles que, olha, tiram o sono de muita gente. Como é que se constrói e se gerencia, na prática mesmo, equipes e sistemas de alta performance? Pois é. E não é qualquer performance, né? Não mesmo. É aquela que impacta direto o resultado financeiro. Exatamente. E pra gente explorar isso, fomos fundo nos insights de uma fonte, assim, muito rica em experiência prática. É uma apresentação, sabe, de um executivo bem experiente, que a gente vai chamar aqui de Max. Certo, o Max. Isso. Ele compartilha o que aprendeu em, nossa, décadas de trincheira, né? Em gestão de alta performance. E ele já começa com uma observação que chama atenção, né? Muitas empresas grandes, faturando alto talvez, mas patinando nos resultados financeiros. Exato. E, ao mesmo tempo, diretorias recebendo bônus altíssimos. Aí fica aquela pergunta no ar. O que é que realmente impulsiona a performance? Aquela que gera valor de verdade para a empresa. Essa desconexão é o ponto de partida dele. O Max argumenta que a performance que importa, assim, não é fumaça, sabe? É resultado concreto. E como ele mede isso? Principalmente pela geração de valor econômico agregado, o famoso VAA ou EVA. Ele até menciona as bases que ele viu, por exemplo, na Procter Gamble. Ah, a P&G, referência nisso. Sim, os High Performance Working Systems e High Performance Working Teams são as estruturas que sustentam essa performance toda. Sistemas e times de alta performance. Soa muito bem, claro. Mas como isso funciona na prática, segundo o Max? Olha, o mais fascinante é como ele conecta tudo. Não é só, tipo, eficiência operacional aqui, eficiência de mercado ali, isoladas. Entendi. Em saúde financeira sustentável para a empresa. Em geração de VAEVA, né? É um ciclo. Um ciclo virtuoso, imagino. Ok. Então, por onde a gente começa a montar esse quebra-cabeça da alta performance? Qual é a base de tudo para ele? A resposta dele é bem direta, e talvez até surpreendente para alguns. Gestão é gestão de processos. Gestão de processos? Por influência de Deming, do ciclo PDCA, que, para quem não está talvez tão familiarizado, é o planejar, fazer, checar e agir. Aquele método para melhoria contínua. Certo, PDCA. Mas o que isso quer dizer no dia a dia? Gestão de processos na prática. Quer dizer, antes de mais nada, que você precisa entender o processo profundamente. O Max usa uma analogia ótima. Qual? É como uma equação. Você precisa conhecer as variáveis, sabe? O peso de cada uma, a sensibilidade delas, antes de tentar mexer em alguma coisa para melhorar o resultado. Faz sentido. Senão, Senão você corre um risco enorme. que risco seria esse? O risco de ficar atacando o sintoma e não a causa raiz. Ele usa umas imagens bem fortes para ilustrar isso. Tipo, Seu bombeiro que só apaga o fogo, mas nunca vai na origem do incêndio, entende? Ou fica lá caçando formiguinha enquanto tem um elefante derrubando a estrutura. nossa. Ele até cita um caso real na Votorantim Cimento sobre isso. A questão central é, onde é que está o verdadeiro problema que impacta o resultado? E aí que entram as ferramentas de priorização. Exatamente. Pareto, curva ABC, para focar o esforço onde o retorno é maior, né? Onde realmente faz diferença. Entendi. Então, as equipes de alta performance para o Max são aquelas que dominam seus processos para tirar o máximo de resultado com o mínimo de recurso. Isso. Qualquer outra coisa seria como ele diz, né? Tentar empurrar a parede em vez de girar a maçaneta. Gastar energia no lugar errado. Perfeito. E uma vez que o processo está ali, mapeado, entendido, aí o foco vai pro coração de tudo. As pessoas. As pessoas. Sempre o ponto crucial, né? Mas o Max faz aquela ressalva importante. Não é só ter pessoas, tem que ter as pessoas certas. Exato. E o que define essas pessoas certas na visão dele? Olha, primeiro, elas entregam. Entregam resultados concretos e, isso é fundamental, resultados relevantes para o negócio. Relevantes. Sim, porque entregar algo que não move o ponteiro financeiro, para ele, é um desperdício de energia da empresa. Segundo, são pessoas que ele chama de ROI positivo. ROI positivo, como assim? O retorno sobre o investimento nelas é altíssimo. Ele até cita um exemplo, um tal de Fábio Mariano, que ganhava bem, tinha um salário alto, mas gerava um valor para a empresa que era, sei lá, muitas vezes maior. Entendi. A lógica é de investimento na pessoa, não de custo. Exato. A mentalidade é essa. Que mais? Conta aí. Essas pessoas certas, elas têm baixa necessidade de ego, sabe? O foco delas é no negócio, não nelas mesmas. Ele até menciona a simplicidade e o foco em resultado que ele observou na Renner, como um bom exemplo disso. Interessante. Foco total no que importa. E, por fim, são agentes de mudança natos. Aquelas pessoas que arregaçam as mangas mesmo e que inspiram os outros a fazer o mesmo. Inspiram. Ele conta uma história legal de um menino na Índia que consegue mobilizar a comunidade inteira para mover uma árvore caída. É essa capacidade de inspirar a ação, sabe? Um perfil e tanto. Mas assim como é importante saber quem trazer, é igualmente crucial saber quem não se encaixa nesse modelo, certo? Corretíssimo. O Max é bem direto quanto a isso. Quem não pertence a um time de alta performance na visão dele? Quem? Primeiro, os resistentes à mudança. Especialmente aqueles silenciosos, que concordam na frente e sabotam por trás. Depois, as cabras sagradas. Cabras sagradas. Aquelas figuras intocáveis, próximas do poder, mas que já não entregam mais nada relevante. As rolhas corporativas. Rolhas corporativas, outra boa. O que é isso? São aqueles gestões que impedem o fluxo, sabe? Bloqueiam o desenvolvimento e ascensão de talentos que estão abaixo deles. Tem também os homens sim, que nunca discordam de nada do chefe. Aqueles que só balançam a cabeça. Isso, os bobos da corte, que fazem graça, animam o cafezinho, mas produzir que é bom, nada. E claro, os políticos e os puxa-sacos de plantão. Nossa, é uma lista extensa. E como que o Max sugere lidar com esses perfis? Imagino que não seja com muita cerimônia. Definitivamente não. A abordagem dele é radical. Remover rapidamente. Remover mesmo? Sim.
A analogia que ele usa é a da laranja mofada que contamina o cesto inteiro. A ação tem que ser rápida para proteger o sistema e os bons elementos que estão ali. Uau. Ele conta um caso na Macroplast onde ele deu aumentos bem expressivos, tipo 50%, para motivar quem era certo para o projeto. E com os indecisos ele foi direto. Olha, ou vocês pulam um muro para o nosso lado agora, ou a consequência virá. É forçar a definição, entende? Entendo. É uma pressão forte. E ele também menciona promover as ovelhas negras, aquelas pessoas que já apontavam os problemas há tempos, mas ninguém ouvia. Dar voz a quem já sabia das coisas. Faz sentido. É uma abordagem de choque, sem dúvida, mas parece coerente com essa busca incessante por agilidade e resultado. Exatamente. E isso nos leva a outra analogia poderosa que ele usa bastante. Qual seria? A comparação entre os SEALs da Marinha Americana e o Titanic. SEALs versus Titanic, adorei. Os SEALs são o quê? Ágeis, flexíveis, precisos, altíssimo impacto, com poucos recursos. Já o Titanic... Grande, pesado, lento. Isso. Lento, cheio de regras, burocracia, paquidérmico. A pergunta que ele deixa no ar é: o ambiente que a gente quer construir se parece mais com qual deles? Boa pergunta. A alta performance busca o modelo SEALs, claro. Leveza e impacto. Uma imagem muito forte mesmo. E para esses SEALs poderem operar bem, o ambiente tem que ser propício, né? O que o Max diz sobre criar esse ambiente? Comunicação aberta e bidirecional. Isso é fundamental para ele. O Max acredita que muitas soluções já existem dentro da própria empresa. Mas as pessoas simplesmente não são ouvidas, não tem canal ou não tem segurança para falar. É preciso garantir um alinhamento constante, como ele disse, ficar batendo antena o tempo todo. Batendo antena, gostei. Ajustando a rota, né? Exatamente. Ajustando a rota rapidamente, usando o PDCA o tempo inteiro. E, além de ouvir, o que mais precisa ter nesse ambiente para ele funcionar? Olha, 2 pilares são, assim, absolutamente negociáveis para ele. Quais são? Meritocracia e fair process, ou seja, processo justo. Meritocracia e processo justo. As pessoas precisam confiar. Confiar que as regras são claras, que são aplicadas para todo mundo igual, sabe? E que o reconhecimento e também as consequências são baseados puramente em desempenho e contribuição. Sem jeitinho, sem favoritismo. Sem essa confiança, o sistema desmorona, né? Exato. Não se sustenta a longo prazo. E junto com isso, um pragmatismo extremo. Pragmatismo. Foco no tumor, não na gripe. Ele usa essa analogia. Se o avião tá caindo, não dá pra ficar perdendo tempo discutindo a cor do carpete, entende? Foco no que realmente importa pra salvar a situação. Entendi. Prioridade total no que é crítico. Então, meritocracia, processo justo, pragmatismo. E isso tudo se reflete numa filosofia de gestão que ele resume como menos é mais? É isso? Perfeitamente. É uma mudança de chave, de mentalidade mesmo. Como assim? É tipo, menos faturamento bruto por si só e mais rentabilidade, mais margem de contribuição. Menos estoque parado lá ocupando espaço e capital. E mais eficiência de capital de giro. Entendi. Exato. Menos headcount só para fazer número e mais produtividade, mais EBITDA por pessoa. O EBITDA, que é o lucro antes de juros e impostos, é um indicador-chave da performance operacional para ele. Certo. Menos politicagem, obviamente, mais meritocracia. Menos ego, menos glamour. E mais resultado. EBITDA, lucro líquido, vaiva. Isso. Essencialmente, é menos tamanho pelo tamanho, tipo o Titanic, e mais agilidade, mais impacto, mais jet ski, como ele brinca. Haha. É quase o oposto do que muitas culturas corporativas ainda pregam, né? Foco no tamanho, no faturamento a qualquer custo. Pois é. E quais ferramentas, quais estruturas o Max sugere para dar suporte a essa filosofia toda? Ele fala bastante do papel do RH, ou melhor, do DHO. Sim. E ele é bem crítico ao RH tradicional, sabe? Aquele RH muitas vezes focado só em tarefa administrativa, folha de pagamento, benefícios que são mais perfumaria. O famoso departamento pessoal glorificado. Exato. Ele defende um DHO, um desenvolvimento humano organizacional, que atue como um verdadeiro business partner. Parceiro de negócios. Um parceiro estratégico, que ajuda as áreas da empresa a atingir as metas de negócio delas. Ele cita o exemplo da Tigre, onde o pessoal de DHO era cobrado junto com as áreas pelos resultados. Como assim? Cobrado junto? Tipo, se a área tinha a meta de reduzir custo ou aumentar margem, o DHO que apoiava aquela área tinha que ajudar nisso e era cobrado por isso também. A função do DHO para ele é alinhar, comunicar, desenvolver mais com treinamento relevante que sirva para o negócio, selecionar os perfis certos e, crucialmente, ajudar a remover quem não se encaixa nos objetivos. Um DHO bem diferente do que a gente vê por aí em muitos lugares. E o processo seletivo em si, tem alguma particularidade na visão dele? Tem várias. Primeiro, o líder da área é peça-chave. Não dá para delegar totalmente para o RH. O dono da vaga tem que estar junto. Tem que estar junto. Segundo, o foco inicial não é nem no currículo, mas no perfil e no DNA da pessoa. Perfil e DNA. A analogia dele é ótima. Prefiro um vira-lata resiliente a um poodle cheio de pedigree, mas frágil. Porque perfil e DNA, segundo ele, você não muda. Habilidade técnica você ensina, mas caráter, resiliência, isso é mais difícil. Entendi a lógica. E depois de olhar o perfil? Aí sim olhar o currículo.
Mas a pergunta-chave não é o que a pessoa fez, mas como ela alcançou aqueles resultados. Quem fez de verdade, quem botou a mão na massa, sabe explicar os comos, os detalhes, as dificuldades. Boa dica essa. Buscar o como. E ele defende também a busca contínua por talentos. Ser um olheiro de futebol, sabe? Ter sempre um pipeline, um banco de talentos mapeado, para nunca ficar refém de ninguém, dos rockstars que se acham insubstituíveis. Manter o radar ligado sempre. E, por fim, ele critica muito a tentativa de encaixar talentos em moldes corporativos rígidos demais. A frase dele é: não se contrata o Ayrton Senna para colocá-la no banco do passageiro. Tem que dar espaço para quem é bom brilhar. Excelente analogia, muito bom. E em termos de sistema de gestão mesmo, para organizar tudo isso, ele menciona o OGSM. Como é que funciona esse tal de OGSM? O OGSM, que significa objetivos, goals ou metas, estratégias e medidas, é um sistema que ele aprendeu lá na P&G e que serve para desdobrar as metas pela organização toda, de forma clara e conectada. Certo, objetivos, metas, estratégias, medidas. O O de objetivo geralmente é mais qualitativo, a direção. O G de goals, metas, é o número, a meta quantitativa específica. O S de estratégias são as ações, os planos para atingir aquela meta. E o M de medidas são os KPIs, os indicadores para monitorar se cada estratégia está funcionando. E o foco dessas metas e medidas? Total em métricas de resultado financeiro, custo, margem, EBIT, necessidade de capital de giro, a NCG, e o principal de todos para ele, o VEIVA. E a responsabilidade tem que ser clara, individualizada. O famoso pescoço na linha para cada meta. Parece um sistema bem amarrado, bem robusto. Mas qual é o segredo para fazer isso funcionar na prática? Porque no papel tudo parece bonito, né? O ponto crucial, segundo Max, é amarrar muito bem as métricas, especialmente entre áreas que têm objetivos naturalmente conflitantes. Ah, tipo vendas e estoque? Exatamente. Vendas quer vender mais, ter tudo disponível. Produção e estoque querem otimizar, produzir menos, ter menos capital empatado. O sistema OGSM tem que ser desenhado para incentivar a colaboração pelo bem maior da empresa, pelo resultado final, e não a otimização isolada de cada área, de cada silo. Para todo mundo remar na mesma direção. Isso. Ele alerta muito sobre os perigos de sistemas mal desenhados. Até cita um caso de um presidente que era incentivado só por faturamento bruto e quase quebrou a empresa por causa disso. Vendendo sem margem, estourando estoque. Que perigo. A regra de ouro dele é clara. Bônus só existe se a empresa como um todo gerar valor, se o VAEVA for positivo. Senão, ninguém ganha bônus, do presidente ao chão de fábrica. Uau, isso é forte. E conecta diretamente com a avaliação de desempenho e as consequências, imagino eu. Como ele estrutura essa parte? Conecta total. A avaliação de desempenho para ele tem que ser frequente, trimestral ou no máximo semestral. Nada daquela avaliação anual que não serve para nada. Exato. Tem que ser ágil e feita por nível funcional, não por área ou departamento. Por nível por quê? Para facilitar a comparação entre pares, de funções similares em áreas diferentes, e também para facilitar a mobilidade interna. E ele é um defensor ferrenho da curva forçada. Ah, a famosa e polêmica curva forçada. Sim, ele dá um exemplo. 15% no topo, excelentes, 70% no meio, bons, atendem às expectativas, e 15% na base, abaixo do esperado. E, de novo, a chave é o fair process absoluto. O processo justo. Sim, tem que se basear em métricas, em fatos, em dados do OGSM, sem subjetividade, sem eu acho, sem favoritismo do chefe, transparente e justo. Ok. E as consequências para cada grupo dessa curva? O que acontece com os 15% do topo? Para o topo, reconhecimento rápido e tangível. Promoção, aumento significativo de salário, bônus generoso, treinamento relevante, desafios maiores. É a analogia da rosa que ele usa. A rosa? Vem as pétalas do reconhecimento, mas vem também os espinhos. A expectativa e a pressão sobre eles aumentam ainda mais. Eles viram a referência. Entendi. E para a base, os 15% de baixo? Aí, a ação é decisiva. Os detratores claros, aqueles que comprovadamente não entregam e ainda atrapalham, são removidos imediatamente. Sem dó. A lógica é que passar o facão no cacique, ou seja, tomar uma atitude com alguém de nível mais alto que não performa, manda uma mensagem muito mais forte para toda a organização do que demitir vários níveis mais baixos. Entendi. O impacto. Outros dessa faixa podem até ter uma chance curta, entrar em probation, um período de observação com metas claras. Mas ele é cético, acha que a maioria não se recupera porque geralmente é questão de perfil, de DNA, e não só de habilidade. E a tal da demissão humanizada? Ele critica aquela demissão humanizada que é só um discurso vazio na hora da saída. Para ele, a verdadeira justiça, a verdadeira humanidade, está no processo contínuo, no feedback constante, na clareza das expectativas, na justiça da avaliação. A demissão é só consequência final de um processo que deveria ter sido transparente o tempo todo. E a mensagem principal da demissão não é nem para quem sai, mas sim para quem fica. Para quem fica ver que o sistema funciona, que tem consequências, forte isso. E para garantir que esse desempenho todo seja monitorado de perto, ele fala muito de rituais, né? Sim, os rituais de gestão contínua são essenciais. Reuniões curtas, frequentes, diárias ou semanais focadas em resultado. Nada de reunião que não acaba nunca e não decide nada. Exato. Foco total nos KPIs, nos indicadores-chave. Com um sistema de Business Intelligence, de BI, que seja ágil, que traga a informação rápido para poder tomar decisão e ajustar a rota. É o PDCA rodando o tempo todo. Ele mencionou o book de indicadores da Tigre, né? Isso, como um exemplo de ter informação na mão.
E ele ressalta a importância de ter bons sistemas de contabilidade, de custeio, que mostrem a realidade, sem aqueles rateios malucos que acabam mascarando onde a empresa ganha ou perde dinheiro de verdade. Transparência nos números é fundamental. E o feedback no dia a dia, fora das avaliações formais, como ele recomenda fazer? Tem que ser contínuo, rápido, elogio em público, sim, mas o feedback negativo, Em particular. preferencialmente em particular. E ele tem uma técnica curiosa para dar feedback negativo. Conta aí. Ele diz para não permitir resposta imediata da pessoa, dar o feedback e encerrar a conversa ali, forçar a pessoa a engolir aquilo, ir para casa, refletir de verdade, em vez de já começar a se defender na hora, com desculpas e aí não absorver nada. Interessante. Forçar a reflexão. E ele também fala da tática do moedor de muleta. Moedor de muleta. Se alguém vive pedindo um recurso X ou Y como desculpa para não entregar um resultado, o que ele faz? Ele dá o recurso pedido. Tá aqui o que você pediu. E aí cobra o resultado implacavelmente. Acabaram-se as desculpas. Exatamente. Quebra a muleta da pessoa. Ou entrega, ou não tem mais desculpa. Genial. Parece que tudo isso junto, esses processos, ferramentas, rituais, moldam não só a operação, mas uma mentalidade muito específica na equipe, né? Totalmente. O Max descreve a alta performance quase como um estado de espírito. Um estado de espírito? É, pessoas que ele chama de pilhadas, sabe? Focadas, resilientes, que encaram os desafios não com medo, mas com tesão, com vontade de resolver. Ele reconhece que esse tipo de gente, muitas vezes, é visto como maluco pelos normais, pelos acomodados. Os malucos que fazem acontecer. E ele até brinca com isso, diz que prefere 1000 vezes ter loucos que precisam ser segurados do que burros que precisam ser empurrados. Uma filosofia e tanto. E no fim das contas, depois de tudo isso, processo, gente, ambiente, ferramentas, qual é o ingrediente secreto que amarra tudo isso? O que faz a diferença final? O elemento mais importante de todos, segundo Max, é um só: coragem. Coragem. Tuscou, o jeito tradicional de fazer as coisas. Coragem para tomar as decisões difíceis sobre pessoas, sobre processos, mesmo que sejam impopulares no curto prazo. Coragem pra quebrar a inércia. Exato. Para sair da zona de conforto. Ele até usa a analogia do Steve Jobs sobre conectar os pontos olhando para trás. Na hora de tomar a decisão de seguir esse caminho da alta performance, pode não haver 100% de certeza de que vai dar certo. Sempre tem risco. Sempre. Mas é preciso ter a coragem e, de certa forma, a fé de seguir aquele caminho que parece o certo, acreditando que ele vai levar aos resultados lá na frente. Sem coragem, ele diz, nada disso acontece. Fica só no papel, na boa intenção. Uau! Que jornada profunda a gente fez aqui pelas ideias dessa fonte, hein? Recapitulando bem rápido, então, a base de tudo é entender e gerenciar os processos, depois ter as pessoas certas com o DNA certo para o desafio e ter a coragem de remover as erradas rapidamente, criar um ambiente de comunicação aberta, com meritocracia e justiça como pilares inegociáveis, usar ferramentas como o OGSM com métricas financeiras claras e principalmente consequências reais atreladas a elas, manter rituais de gestão ágeis e feedback contínuo e, acima de tudo, ter a coragem de fazer tudo isso acontecer de verdade. É um pacote completo, né? E, sem dúvida nenhuma, um pacote bem exigente. Não é um caminho fácil, definitivamente não é. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que, na visão dessa fonte tão experiente, a alta performance financeira de verdade não vem de modismos ou fórmulas mágicas. Não mesmo. Vem de uma aplicação disciplinada, consistente e, acima de tudo, corajosa, de princípios muito claros, focados em processo, gente, ambiente e resultado. Um caminho árduo? Talvez, sim, mas que promete resultados realmente diferenciados. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão final, provocada justamente por essa ênfase toda na coragem que o Max coloca. A fonte deixa muito claro que implementar essa cultura de alta performance exige romper muitas barreiras, muitas convenções e enfrentar resistências internas fortes. Com certeza. Aí fica a pergunta pra gente pensar, né? Qual será o verdadeiro custo, lá na frente, no longo prazo, para as organizações que, seja por receio, por comodismo ou simplesmente por inércia, escolhem não trilhar esse caminho? Esse caminho que é mais desafiador, sim, mas que é potencialmente muito mais recompensador em termos de valor gerado de verdade. Uma pergunta incômoda, mas muito necessária para a gente encerrar essa nossa análise de hoje. Fica aí a reflexão.